Olá, poderosa! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast, o espaço onde mulheres como você encontram inspiração, conhecimento e histórias transformadoras. Hoje temos uma convidada especial que vai nos ajudar a desvendar os mitos e verdades sobre saúde mental, um tema cada vez mais importante na nossa sociedade. Recebemos com muita alegria Renata Bandeira Jardim. Ela é psicóloga clínica, com 11 anos de experiência, mestre em psicologia e especialista em terapia cognitivo-comportamental. Ao longo do episódio, vamos entender melhor como cuidar da nossa mente, reconhecer sinais de alerta e desfazer preconceitos que ainda cercam a saúde mental. Prepare-se para uma conversa cheia de insights e acolhimento. Aproveita, já deixa aí o teu like, compartilha com alguma amiga e vamos juntas nesse bate-papo incrível. Seja bem-vinda, Renata. É com muito prazer que a gente te recebe aqui no nosso estúdio, no Elas Têm Poder Podcast. Esse podcast que leva mensagens inspiradoras, que traz mulheres, cada uma na sua área, para contribuir para que a outra mulher que está ali do outro lado assistindo desperte o poder, como a gente fala, né? Busque cada vez mais acreditar em si mesma, driblar aí os desafios da vida que todos nós temos, não é isso? E seguirmos em frente, uma apoiando a outra. Então, seja muito bem-vinda aqui no Elas Têm Poder. Obrigada pelo convite, Franci. Eu acho engraçado que semana retrasada eu estava comentando com uma amiga que admirava muito o podcast e queria muito participar. E aí, quando você me convidou, eu logo mandei a mensagem para ela. Eu falei assim, amiga, eu fui convidada para o podcast. É o universo conspirando. Eu acho que é o que a gente vibra, né? Isso. Aqui no Elas Têm Poder, eu acho muito interessante, porque realmente existe essa conexão de mulheres. Às vezes a mulher chega com a roupa muito parecida com a minha, ou com a cor. Hoje, no caso, você está com a sandália muito parecida com a minha. Então, eu acho que é essa conexão mesmo, né, feminina. E eu acho muito bacana a proposta, né? De mulheres falando para mulheres. Sim. Sobre assuntos que interessam mulheres, né? Exatamente. Isso é muito bom. E a saúde mental é algo imprescindível, né? Para que a gente possa viver de uma forma mais leve, apesar, né, dos desafios do caminho, porque a gente sabe que cada uma tem os seus desafios e, por isso, é muito importante a gente conversar. A gente ainda está no mês de setembro, que é um mês que fala muito sobre a saúde mental, mas a gente diz que, eu sempre costumo falar, que precisa ser dito o ano inteiro, né? A gente precisa falar sobre isso. E eu queria iniciar aqui te perguntando, por que você escolheu a psicologia? O que te atraiu para essa área? Eu sempre gostei do comportamento humano. Né? Quando eu era criança, adolescente, eu ficava sempre tentando entender o porquê que as pessoas agiam. Quando eu tive meu primeiro término de relacionamento, na adolescência ainda, muito novinha, eu sofri muito, senti uma dor muito grande. Eu fiquei assim, pensando, nossa, como é que eu posso lidar com isso? Né? Como é que essa emoção está me atingindo tanto? E aí eu comecei a ler sobre psicologia, comecei a entender. E através de algumas leituras eu consegui entender as minhas emoções e o porquê que eu estava sentindo tanto. Né? E através disso eu entendi o poder do pensamento. Só que aquilo ficou parado, porque na verdade eu morava no Maranhão e não tinha psicologia por lá. Então eu comecei, meu pai sugeriu que eu fizesse direito, fiz direito, mas eu realmente não me encontrei. Mas você chegou a completar o curso ou não? Não, eu fiz 1 ano, só que é aquela coisa que você vai para um lugar onde você não gosta de ir, onde você não faz sentido, né? Não faz sentido, então eu não estava feliz. Então, meus pais perceberam e realmente eu vim para Teresina para fazer psicologia, porque era realmente o que eu gostava. Sim. E quando eu comecei a estudar, parecia que eu não estava indo para a faculdade, porque eu gostava de ouvir, eu gostava de discutir em sala de aula todos os assuntos. Então, é uma coisa muito leve quando você estuda o que você gosta, né? Verdade, muito verdade. Aí já fica a primeira lição aqui para as pessoas que estão assistindo. Que não se culpem também quando não... eu estou fazendo isso, escolhi essa área, a gente mora, né, aqui em Teresina, o Piauí ainda é muito, assim, vamos dizer, tradicional com relação a algumas áreas, né, de trabalho. Sim. E, às vezes, o filho está lá na faculdade porque o pai quer que ele esteja, ou a mãe. E é uma complicação, né, às vezes, para entender e para aceitar e para essa própria pessoa aceitar que está tudo bem, escolher outra coisa, né? Desistir, vamos dizer assim, não desistir, mas escolher fazer outra coisa, não é isso? E é algo que eu acredito que hoje
no consultório, talvez, né, com certeza, você receba muitas situações assim. Sim, de jovens querendo se encontrar, né? Só que eu acredito muito que essa geração, ela tá vindo muito mais empoderada, sabe? São jovens que têm muito mais poder e entendem muito mais sobre o que querem. Eu percebo isso, sabe? Óbvio que tem as pessoas que ainda têm dúvida, mas é muito importante a gente fazer o que gosta, porque imagina, você estar num lugar onde você não gosta. Isso acaba gerando transtornos mentais. Ansiedade, né? Sim, porque, por exemplo, a nossa saúde mental, ela é guiada por neurotransmissores, né, que são hormônios. Né? E o ambiente, o que a gente faz, vai estimulando a produção desse neurotransmissor. Então, imagine, todo dia eu estar indo para um lugar que eu não gosto. Todo dia eu estou me estressando. E ao longo do tempo, como é que vai ficar o meu corpo, a minha cabeça, a minha mente, meus hormônios em relação a isso? Então, tem uma relação, sabe? Sim. Sem falar que parece que a gente cria um gás maior, né? Quando está num lugar fazendo aquilo que gosta. Sai mais bem feito. Sai mais bem feito. Você consegue se enxergar naquilo e não é tão pesado, não existe tanta pressão, Sim. né? Óbvio que todo trabalho tem dias que você não quer ir, que tá chato. Tem coisas que não são... Eu digo sempre, assim, por mais que você ame o que faz, tem a parte chata da história, Sim. vamos dizer. Tem coisas que você precisa fazer, que naquele dia você não estava muito afim, ou que você realmente não se identifica, né? Por exemplo, para a gente colocar um podcast desse no ar, tem várias coisas que a gente tem que fazer antes. Sim, tem toda a preparação. Não é só chegar aqui, se sentar nessa mesa e bater um papo com a mulher, que é a parte melhor, né? Mas tem todo um processo antes. E, às vezes, as pessoas também, algumas, não querem viver o processo. O processo. Não é isso? A dificuldade do processo, né? Passar os perrengues do processo. Né? Quer chegar só no resultado. E, na verdade, a vida é isso, né? É um processo todo dia. Tua rotina, o que tu faz, é um processo. E aí... talvez por isso que algumas pessoas têm dificuldade de lidar com as frustrações, de lidar com o processo, de esperar, né? E essa tecnologia da gente tá sempre... Toda hora informação nova, a gente quer uma rapidez maior das coisas, isso acaba prejudicando muito a nossa percepção da vida e a percepção do processo. Sim. Então, falando de saúde mental, a gente já iniciou aqui a conversa, o que você acredita que, dentro da sua experiência, né, de consultório e tal... que você acredita, por exemplo, que hoje existe uma incidência maior de saúde, de problemas, né, de doenças psicológicas e tal, ou é porque hoje existe mais tratamento, existe mais diagnóstico? Como é isso? Você que estudou, né, que já tem aí 11 anos de experiência... É isso mesmo, porque às vezes a gente tem a ideia, né, a percepção de que antes, na época dos nossos pais, dos nossos avós, não tinha tanta depressão, não tinha tanta ideação suicida, por exemplo, né, não tinha tantos transtornos como tem hoje. É isso mesmo, dentro aí dos estudos que você fez, ou é porque hoje tem acesso a mais informação e aí vem mais diagnósticos? Realmente a gente... Tá chegando num número maior de diagnóstico. Por exemplo, o Brasil é considerado o país com maior diagnóstico de ansiedade do mundo. É mesmo? Do mundo. Né? E a depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde, até 2027 vai ser a doença mais comum do mundo. Então, isso é bem... É triste, né? É triste. Mas sempre existiu. Sempre existiu. O que não existia era... acessibilidade à informação, ao diagnóstico e principalmente de eu falar assim, eu tenho depressão. Porque até hoje as pessoas têm dificuldade de assumir que tem um transtorno mental. Sim. Né? E isso remete muito à nossa história. Tem um fato bem interessante, que é o seguinte, na Grécia, né, em tempos antes de Cristo, né, eu estudando sobre a história da saúde mental, tem um fato bem importante. Eles pegavam as pessoas que tinham transtornos mentais, os governantes, a nossa sociedade ainda era muito primitiva em termos de higiene, casas. Não é como é hoje, né? Sim. Mas, enfim, eles pegavam as pessoas que tinham transtornos mentais, né? E pegavam essas pessoas, colocavam num barco e soltavam no mar. Né? Chama-se isso de nau dos loucos. Ou seja, essa higienização dos transtornos mentais começou há muito tempo. Né? Tirar as pessoas tipo, banir da sociedade. Exato. Né? Então, essa ideia foi desde sempre. Né? Então,
É muito difícil hoje, e até hoje a gente tem essa ideia de que, tem muitos transtornos mentais. Na verdade, não, sempre existiu. Sempre existiu crianças autistas, sempre existiu pessoas com depressão, só que a gente não sabia o que eram. Não era diagnosticado. Não era diagnosticado. A ciência também não tinha muito conhecimento, né? A gente tem hoje o DSM-5, que é um manual de diagnóstico dos transtornos mentais, né? Onde a Associação Americana de Psiquiatria organiza, estuda, né? Porque não é qualquer coisa que é transtorno. A gente vê muito na internet essas síndromes, né? Síndrome de impostora, né? Essas coisas todas, mas aquilo não tem evidência científica. Então, existe toda uma construção. E a gente sabe que a dificuldade hoje da saúde mental é porque não tem um exame físico. Né? Tem que ter um exame clínico, vamos dizer assim, né? O médico, a psicóloga, enfim, entendendo ali até que ponto aquilo é uma questão realmente psicológica, uma investigação. Ou é algo, vamos dizer, mais do dia. Aconteceu aquela situação, a pessoa ficou triste. Né? Porque existe a diferença, né? Entre a tristeza... existe. E a depressão. Existe. Então, explica pra gente também, que é bem interessante, porque tem pessoas... Eu também não sei, não sou estudiosa da área, mas, assim, existe alguma coisa genética que faz com que essa pessoa seja mais feliz naturalmente. Às vezes, a gente vê uma pessoa que ela tem muitas dificuldades, às vezes financeiro, ou às vezes uma situação até de saúde, mas essa pessoa é mais alegre, mais para cima, mais aberta, né? Nada derruba muito ali aquela pessoa. E outras que poderiam, dentro das condições que vivem, ter mais alegria, mais positividade, e essa pessoa não tem. Então, existe relação... Fatores, né? Fatores genéticos? Existe. Né? Um transtorno mental, ele é multifatorial. Por exemplo, eu terminei um relacionamento e, de repente, eu fico triste e entro num quadro de depressão. Eu não entrei no quadro de depressão exclusivamente por causa do término do meu relacionamento. Existe todo um histórico de fatores genéticos. Famílias que têm, por exemplo, muitos casos de depressão, a probabilidade de ter outros casos em outros membros da família é real, né? Existe muito isso. Por isso que muitas vezes tem famílias que têm toda uma carga genética em relação a isso. Por exemplo, o câncer, né? A gente sabe que na família que tem câncer, geralmente a probabilidade é maior. Com os transtornos mentais é isso. Né? Para mim ter um transtorno mental são os fatores sociais, né? Por exemplo, como eu me relaciono com as pessoas, fatores econômicos, porque se eu não consigo pagar as minhas contas, se eu não consigo sobreviver, isso vai abalar a minha saúde mental. Né? Fatores biológicos, fatores genéticos. Então, é uma série de fatores que constrói, né? Por isso que a ciência hoje define os transtornos mentais como multifatoriais. Então, assim, como uma pessoa desenvolve ou não, é também um fator genético, é um fator da personalidade, como aquela pessoa lida com as frustrações. Provavelmente uma pessoa que, mesmo com problemas, está ali sorrindo, ela tem uma forma de lidar com a frustração melhor, né? Tem uma resiliência maior. Que a resiliência é a capacidade que você tem de cair, mas você levanta. Levanta, né? Tem gente que não consegue levantar. E aí, você falando aí, eu estava me lembrando que eu acompanho um nutricionista até, que ele tem 2 doenças autoimunes, e ele fala muito da epigenética, né? E que eu também não fui estudar profundamente, mas que eu entendo como sendo um estilo de vida que acaba favorecendo, né? Você não ter, por exemplo, os piores sintomas daquela doença, ou não desenvolver determinadas doenças. E outros, dependendo também do seu estilo, você vai desenvolver mais ainda. Então, vamos conversar também um pouco sobre isso, porque é importante. Sim. Por exemplo, se na família já tem pessoas que têm depressão ou algum outro transtorno, e essa pessoa que ainda não tem sabendo de tudo isso, escolhe um estilo de vida diferente, trabalhar a mente, fazer meditação, ler coisas positivas, andar com pessoas positivas, a probabilidade é imensa dela nunca vir a ter. Sim, não é isso? Sim, principalmente quando a gente fala de drogas. Né? As drogas, quando a pessoa tem uma tendência, né, a ter depressão, um histórico genético dentro da família, as drogas, elas são preponderantes para isso. Né? Mas o estilo de vida, sem dúvida, ele afeta. Né? Por exemplo, eu tenho lúpus, uma doença autoimune. Então, quando eu descobri o meu lúpus, eu entendi que o meu estilo de vida ia influenciar, sabe? Sim. Ia influenciar na forma como eu ia lidar com o lúpus. Porque se, de repente, eu tenho um estilo de vida onde eu não tenho atividade física, eu não tenho alimentação, onde eu foco só nos problemas, isso vai
atingir a minha imunidade. Mas, na verdade, isso é com todo mundo. É com todo Por mundo. exemplo, o lúpus, ele tem relação com o emocional. Sim, tem total relação com o emocional, né? Por exemplo, eu fiquei um pouco ansiosa para estar aqui hoje. Eu fiquei um pouquinho vermelha. Né? Então, é como se a gente tivesse uma sensibilidade maior. Uma sensibilidade maior. E isso em relação a todas as doenças autoimunes. Né? E é justamente, né, da relação que eu falei inicialmente dos nossos neurotransmissores. Né? A gente precisa entender que nós somos resultados que a gente pensa. Pois é incrível. Eu, pelo menos de manhã, eu tenho o hábito já criei esse hábito, nem que seja 5 minutos, porque às vezes a gente não tem tanto tempo, eu coloco afirmações positivas. Sim. Para eu escutar. Né? Porque eu acho que aquilo alimenta a minha mente e já me dá assim, aquele gás. Porque nem todo dia a gente está animada, né? A gente está... E aí é muito, né, importante. Eu sempre dou essa dica para as pessoas que estão perto de mim, porque isso ajuda demais. Eu naturalmente, a minha tendência, vamos dizer assim, é ser aquela pessoa preocupada. Que eu quero que tudo dê certo. Aí cria uma ansiedade, mas sabendo disso... Eu fui buscar recursos para me ajudar. E é isso. Né? Então, é isso que a gente precisa fazer, né? Entender qual é a sua dificuldade. Eu tenho uma dificuldade, talvez, de motivação, de disposição. Eu tenho uma tendência a pensar mais negativo, que não significa que a pessoa está ali o tempo todo torcendo pelo negativo. Mas acontece uma situação, o olhar dela vai para o negativo. Sim. Né? Não, peraí, vamos trabalhar mais isso? Não é sobre você... ser positivo demais, né? Porque também não é legal. Você tem que ser realista. Isso. Né? Você tem que ser realista. Mas é sobre você ter uma visão multidimensional, sabe? De você olhar para a situação e perguntar o que isso é... O que de positivo isso aqui tem? E o que tem de negativo? E o que eu posso fazer se isso aqui for negativo? Porque as pessoas sempre tendem a olhar para o negativo. Parece que é algo natural do ser humano. Sim. Focar mais nesse lado negativo, no problema, do que... O que é que eu tenho como recurso para buscar solução? Às vezes nem tem solução. E aí, o que te resta? Aceitar, né? E viver da melhor forma. As pessoas têm dificuldade de aceitar. Nós, na verdade. Aceitação. Né? Aceitar, principalmente, as coisas ruins. Sim. Só que isso faz parte da vida. Né? E isso vai transformando a nossa maturidade e, principalmente, a nossa visão de mundo. Porque se você não consegue aceitar uma coisa ruim que aconteceu na sua vida... Eu sei que, falando assim, parece fácil. Parece que é fácil, mas realmente tem que trabalhar, né? A aceitação. A aceitação. E a aceitação, ela muitas vezes é isso. É você entender que não tem o que fazer. E como é que eu vou viver? E agora eu lembrei de uma mulher que eu entrevistei aqui recentemente. Ela ficou tetraplégica com 24 anos. Já tinha 2 filhas e gostava muito de sair, de dançar e tal. E aconteceu a situação, né? Tipo, teve um acidente. E eu achei incrível, porque ela me falou, e aí eu acredito que da genética dela ser mais positiva, né? Porque eu até perguntei a ela se ela tinha feito terapia e tudo, e ela disse que não. Mas ela disse que não se revoltou, que logo que soube, ela aceitou. Lógico, não estava achando bom, mas aceitou. E ela, depois dessa situação, ela resolveu estudar para o Enem, fazer um curso de Direito, se formou, passou na OAB e já está trabalhando. A vida continua. Com toda essa dificuldade dela, né? Então, assim, é uma coisa muito forte. Então, eu acredito que, internamente, ela tenha muitos recursos. Não sei como ela conseguiu, mas, enfim, ela vive. Então, eu sempre digo, se existe alguém no mundo que consegue, a gente também pode conseguir. Sim. Lógico, né? Cada um vai ter seu caminho, vai ter sua maneira de encontrar, mas vai conseguir. E essa aceitação... E aí vem aquela frase, né? Aceita que dói menos, que é aquela frase popular. E realmente aquela frase, outro dia eu estava pensando nessa frase, e ela realmente é uma grande verdade. Sim. Né? Quando a gente aceita, dói menos no sentido de fica menos pesado, né? Vai doer. Vai doer. Mas vai ser menos doloroso. Tem uma coisa interessante também na terapia cognitiva, né? Que na terapia cognitiva é uma abordagem da psicologia. Sim. Tem uma frase muito, muito legal que é assim: não é o problema em si, é como que você vai interpretar esse problema que vai fazer a diferença na forma como você vai se sentir. Então, se de repente, o que aconteceu com ela, ela interpretou, obviamente, como uma coisa que abalou a estrutura da vida dela, mas ela buscou uma nova interpretação. Sim. Né? Isso impactou na vida dela e na forma como ela lidou com o resto.
né? Então, é isso. E é uma das coisas que eu mais trabalho com os meus pacientes, né? É como você está interpretando essa situação, né? O que comprova que o que tu está pensando realmente condiz com a realidade? E o que comprova que não? Porque a gente tem a mania de acreditar em tudo que a gente pensa. Verdade. Né? É isso. É. De repente, tu entra numa sala, as pessoas te olham e tu pode pensar assim, estão pensando... não estão gostando de mim. Ou... a gente cria pensamentos na nossa cabeça e a gente toma esses pensamentos como verdades. Né? E nem sempre é real. Então, a gente precisa aprender o que a gente chama de metacognição, que é a capacidade de raciocinar sobre os nossos pensamentos. De questionar, De questionar para entender se aquilo que você está pensando é real. E talvez esse seja talvez seja o grande X da questão da maioria das pessoas, acreditar em tudo que pensa. Verdade. Eu até li um livro, não estou lembrado do nome agora, que ele falava em autossabotagem. E aí falava assim, que às vezes vem aquele pensamento, né? Eu não consigo, ou então, sei lá, alguma coisa negativa sobre a gente. E aí ele falava exatamente da importância da gente reconhecer aquela voz, né? Dizer, ok, eu reconheço que você está me dizendo isso, mas obrigada por compartilhar, mas eu escolho outra coisa. É tipo uma conversa, um diálogo interno, né? Isso é com muito esse legal. Pensamento. Isso é muito legal. E uma das coisas que a gente precisa fazer é conversar com nós mesmos, sabe? Por que eu estou sentindo isso aqui? Às vezes, sei lá, num relacionamento você fica com ciúme e é um ciúme desproporcional. Se questione. Por que eu estou sentindo isso aqui? Né? Qual o sentido disso aqui? Porque isso vai fazendo com que você tenha o quê? Autoconhecimento. Verdade. Né? E aí você consegue o quê? Você consegue mudar o teu comportamento. Sim. Renata, eu quero te pedir licença, que nós vamos falar bem aqui agora dos patrocinadores. As empresas que nos ajudam a colocar esse podcast no ar. Então, o primeiro deles, o Salão Unique, que por coincidência, né, a dona, uma mulher muito empreendedora, também tem lúpus e resolveu empreender a partir do diagnóstico do lúpus, porque ela perdeu os cabelos e tudo, e ela foi fazer curso de tricologia, se especializar, estudar, e hoje ela ajuda outras pessoas. Então, o salão dela tanto tem a parte normal, assim, né, de salão, como tem a parte de tratamento capilar. Então, o Salão Unique, agradecer aqui ao Salão Unique e dizer que se você quiser conhecer o Salão Unique, por um motivo ou outro, para fazer tratamento ou para simplesmente ir lá fazer uma maquiagem, arrumar o cabelo, é só passar aí a câmera do seu celular no QR Code e as meninas lá vão lhe atender, vão marcar o seu horário. É um salão muito legal, um ambiente maravilhoso. Também os postos Full, que são postos de combustíveis que estão aqui em Teresina e no Maranhão. E também uma empresa que acredita aqui no nosso projeto, acredita, né, na força desse poder feminino, da gente estar juntas, conversando assuntos interessantes. Agradecer também ao Posto Full e à Discar Distribuidora, que está lá no Maranhão, mas apoia também esse projeto, acredita, e que a gente só coloca tudo isso no ar a partir, né, do apoio dessas empresas, dessas marcas que estão com a gente. Se você também quer divulgar a sua marca aqui, é só procurar, entrar em contato com a nossa equipe. Os meninos vão colocar o QR Code aí do estúdio para que a gente possa, enfim, entrar em contato com você e mostrar também a sua marca aqui. Aproveitar para falar do Café com Elas, que é um movimento, acho que você já conhece, né? Sim. É um movimento que a gente trabalha muito a parte do empreendedorismo e da liderança feminina. É um evento presencial. E agora, dia 30, estaremos todas reunidas lá no Medusa Bar, um lugar lindo, temático, muito interessante, onde a gente vai falar da importância da comunicação e do branding para que a gente consiga, sabe, mais autoridade ainda naquilo que a gente faz, melhores resultados nos nossos negócios. Então, aproveito e te convido para vir com a gente, seguir o @vem pro Café com Elas e fazer lá a sua inscrição para que a gente se encontre lá presencialmente dia 30 de setembro agora. É uma segunda-feira, mas está liberado para a gente se divertir. A partir das 18h30 até a meia-noite, a gente vai estar juntas com a DJ Iris, dançando também. A gente aprende e se diverte ao mesmo tempo. Então, esteja convidada para vir com a gente nesse dia. Então, vamos lá. Feitos comerciais agora, a gente volta à nossa conversa. E aí você estava falando, né? A gente estava falando sobre essa história de conversar
com esses pensamentos, né? Que chegam, os pensamentos intrusos. E não dá força. E aí eu achei interessante nesse livro também, que ele dizia assim, que quando a gente identifica um tipo de pensamento sabotador, ele até dá uns nomezinhos lá para cada tipo de pensamento, é como se você jogasse uma lanterna na cara do bandido que entra na nossa casa, assim, para roubar, né? Porque quando a gente já olha e identifica, já vai perdendo um pouco a força. Sim. Porque ele não tem tanto poder, assim, de nos paralisar, né? A gente já reconhece. Lá vem aquele pensamento, dizendo que eu não vou conseguir, ou dizendo que vai ser perigoso. Por exemplo, pessoas que têm medo de avião. Sim. De andar de avião. Lembrei agora. Uma pessoa, até conhecida nossa, amiga, ela desenvolveu um pânico de avião depois que ela teve filho. Sim. Ela disse que antes andava de avião e tal, e ela desenvolveu esse pânico. Ela fica com medo de morrer, enfim, o filho ficar sem mãe. E aí ela estava em tratamento, com terapia e tudo mais, mas eu acredito que ela não estava sendo, vamos dizer, assídua na terapia. E a gente combinou uma viagem. Era entre casais. E o esposo dela já, né, vamos lá, não sei o quê, todo mundo dando força. E ela dizendo que ia. E aí, no dia da viagem, ela chegou no aeroporto já muito tensa, sabe? Aquela coisa séria. Ela não brincava. E a gente tentando descontrair, conversar. E ela tensa. Aí, entramos no avião. Ela ficou com o esposo, assim, mais à frente. Eu e meu esposo fomos mais para trás. E tinha outros casais. E a gente só observando ali. E aí, o povo entrando. Aí, teve um momento que ela se levantou. E aí a gente ficou, eita, ela vai já sair do avião. Aí ela se levantou, foi lá para frente. Aí a aeromoça começou a conversar com ela e tudo, acalmou, ela voltou. Na segunda vez, ela levantou de novo. Eu sei que na terceira vez, ela levantou e saiu do avião. Saiu do avião, aí atrasou tudo, porque teve que tirar a mala dela e tal. E o marido foi, nesse dia, ele foi para essa viagem sem ela. Porque ele tinha dito para ela, porque eles já tinham feito várias tentativas, né? E que se dessa vez ela não fosse, ele ia. Então, ele foi sozinho. E, enfim, foi bem, né, complicado e tudo. E aí ela decidiu retomar a terapia, fazer as coisas, né, como precisariam ser feitas. E aí ela já conseguiu. Ela já conseguiu. Mas imagina, todo mundo fala que o avião, apesar de, lógico, todo mundo tem medo do avião cair e tal, mas é um dos transportes mais seguros. Sim. Né? Os pilotos mesmo e tudo, eles explicam que até a turbulência, ela não é causa de queda de avião. Mas aquele, né? Quem tem o medo, desenvolve o medo, pronto. Aí fica aquele pensamento, cada vez mais ela vai acreditando, né, nesse pensamento. Isso pode até se transformar numa fobia. Isso, uma fobia. Era isso que eu ia perguntar. Como é que trata fobia? Tem como? É só a terapia ou tem medicação? Tem que tomar medicação. Sim, a medicação psiquiátrica, ela é fundamental no tratamento de qualquer transtorno mental, né? Quando a gente fala, assim, de medo, né? A gente trabalha muito os pensamentos, porque os pensamentos são que geram as minhas emoções. Sim. Por que ela sentiu tanto medo? Por que ela estava com esse medo do avião cair? Porque ela tinha pensamentos que estavam levando ela a ter aquela emoção. E aquela emoção favorecia, transformava em comportamento, que era ela sair do avião. Né? Então, o tratamento na terapia cognitivo-comportamental, a gente tem uma técnica que se chama dessensibilização sistemática, que é a pessoa lidar aos poucos com uma fobia. Por exemplo, eu já tive uma paciente que ela tinha medo de cachorros. Né? Ela tinha uma fobia a cachorros. Por quê? Não, a gente não conseguiu entender o porquê. E talvez isso nem seja interessante naquele momento você saber o porquê, porque ela tinha que mudar aquele comportamento. Então, a gente foi trabalhando aquilo, fomos pensando. Depois, a gente trabalhou ela ver fotos de quadrinhos animados, não as fotos reais. Lidar com aquilo. Depois, passamos para fotos, vídeos, depois pelúcia, até ela lidar com aquilo, porque você vai trabalhando a cabeça da pessoa de forma para ela entender, né, o porquê ela não deve sentir medo, a segurança, e aos poucos, porque é aquela coisa, você lidar com medo de repente, assim, no supetão, aumenta. E é isso que causa o maior distanciamento de você conseguir aquele comportamento. Então, você precisa trabalhar em terapia aos poucos para que você consiga finalmente lidar.
né? Então, tem que ter o tempo também da pessoa. Não pode Agora, forçar. qual é a diferença de um simples medo para uma fobia? Por exemplo, né? Eu tenho medo de andar de elevador. Sim. É tudo que causa muito sofrimento e prejuízo. Quando aquele medo está te causando muito sofrimento e muito prejuízo, aí a gente já pode perceber que não é tão comum assim, né? E aí essa é o entendimento também que a gente tem de transtorno mental. Quando aquilo causa muito sofrimento e quando aquilo é muito intenso, né? Quando aquilo causa muito prejuízo. Inclusive, aquela questão da diferença da tristeza, né? Por uma depressão. Sim. É isso. Aquela tristeza, ela condiz com a realidade, ela é muito intensa, ela está causando muito prejuízo, ela está causando muito sofrimento, aí a gente já começa a entender que é um transtorno mental. Se ela demorar mais, né? Vamos dizer assim, aconteceu um fato na vida da pessoa e ela ficou triste porque foi um fato triste. Em quanto tempo essa tristeza vai durar para a gente achar que é só uma tristeza? Ou já existe assim um tempo ou não? Para diagnosticar um transtorno mental, hoje a gente sabe que de 2 semanas. Mas, espera aí, não é só você estar triste há 2 semanas. É aquilo ter uma intensidade, né? E aquilo ser uma coisa fora do teu comum. Por exemplo, eu terminei um relacionamento. Então, eu estou 2 semanas sofrendo. Mas faz parte também do relacionamento. Às vezes, você ficar triste, você lidar. O luto, né? Hoje, inclusive, a gente tem o transtorno do luto prolongado, né? Que é quando aquele luto se estende demais. Mas, se bem que a gente não tem um tempo programado. Não existe, assim, um tempo exato, né? Cada um elabora de um jeito. Às vezes eu tenho triste, mas aquela tristeza, ela vai se empoderando, ela vai passando. Mesmo que ela demore, eu consigo seguir minha vida. Aquilo causa um sofrimento, mas eu estou conseguindo lidar com aquilo. Já um transtorno, você não consegue. Você não consegue lidar. Parece que você não sai do lugar se você não buscar ajuda. Entendi. Mas mesmo dentro de um processo, vamos dizer, de depressão, a pessoa já está diagnosticada, ela tem uma depressão. Aí ela está indo lá na psicóloga, fazer terapias e tal, toma alguma medicação. Eu percebo, eu não sei se essa minha percepção é uma coisa ok, mas enfim, convivendo com algumas pessoas, eu percebo que tem algumas pessoas que parece que elas se acostumaram com aquilo, e elas não querem sair daquela situação. Inconscientemente, né? Às vezes até diz que quer. Mas, assim, se coloca muito na posição de vítima. Parece que gosta daquele afago das pessoas que chegam, não sei o quê, falando e tudo. Eu às vezes até peço perdão a Deus. Será que eu estou julgando, né? Mas eu conheço pessoas que já estão, sei lá, 10 anos... 15 anos, no mesmo padrão. Sim. No mesmo padrão. Para cada solução que a gente der, ela encontra um problema. Não sai, não se motiva a fazer algo diferente. Porque eu acredito que, embora seja uma doença, embora, né, enfim, tem todo um contexto, mas precisa existir essa vontade, né, esse movimento de sair daquela situação. Sim, só que quando a gente fala de transtorno mental, a gente não fala de cura, né? Não, a gente não fala de cura, a gente fala de remissão de sintomas. Né? Que é justamente a pessoa tem o transtorno, mas depois de um tempo aquilo passa, mas ele pode voltar. Sim. Né? E aí esses movimentos têm que ser percebidos na terapia, tem que ser trabalhado, tem que ser percebido também pelo psiquiatra, porque existe também, por exemplo, medicações que interferem, né? Medicações que causam vícios, que são os benzodiazepínicos, né? Que são medicações que acabam criando uma dependência. Mas a maioria das medicações psiquiátricas, se elas forem prescritas com acompanhamento, com uma conduta correta, elas não vão causar esse tipo de dependência. Que também é uma outra coisa que muita gente tem medo de começar a tomar medicação, não é isso? Isso. Né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa ter a consciência, né? Porque é muito mais cômodo eu tomar uma medicação e realmente me sentir bem do que muitas vezes eu lidar com o meu problema. É por isso que no tratamento de um transtorno mental precisa do psicólogo e do psiquiatra, né? E que eles conversem entre si os tratamentos para que aconteça. Por exemplo, se de repente o psicólogo perceber que aquele paciente está usando o estereótipo da doença, né? Eu sou depressão, por isso que eu faço isso. Sim. Eu tenho depressão, eu faço isso. Aí a gente precisa criar um movimento de consciência para aquela pessoa entender que o transtorno mental não define ela. Pois é. Né? A gente precisa entender isso, porque às vezes, estou sendo egoísta por causa da depressão. Não. Tipo, justificando algumas coisas que ela está fazendo que poderia não estar
por conta da doença. É como se a doença virasse uma bengala. Exato. Não é isso? Exato. Mas isso a gente consegue conduzir muito bem na terapia, estimulando o paciente a entender o processo daquilo, as consequências disso também, porque, na verdade, a impressão que dá é que traz mais atenção, mas, na verdade, afasta. Porque as pessoas não vão entender aquilo, as pessoas enxergam isso, como você, por exemplo, enxergou, né? E eu lembrei agora daquele ator, que eu esqueci o nome dele, que ele era bem alegre, ele fez um filme que era sobre o câncer, que ele botava um nariz de palhaço. Ele é americano, meu Deus, me esqueci agora. Ah, sim. Que ele era muito, muito alegre, assim. A gente achava que ele era alegre. E ele acabou com a própria vida, sim. Não é isso? Então, a questão de chegar a esse ponto, né? De querer acabar com a própria vida, de chegar às vias de fato ou de pensar na hipótese. Como uma psicóloga, por exemplo, no seu caso, que tem vários, né, clientes lá, você já pegou algum caso parecido, assim, similar, ou que a pessoa esboçou, né, uma ideia? E como é que a gente consegue ajudar, por exemplo, uma pessoa assim, inclusive, aproveitando, pedindo uma dica aqui para quem está em casa, porque às vezes a pessoa está em casa, convivendo com alguém que está dando alguns sinais, mas a pessoa às vezes não percebe esse sinal. Sim, cerca de 97% das pessoas que cometem suicídio têm relação com os transtornos mentais. Ou a depressão, ou é a ansiedade, ou é a bipolaridade. Né? Então, a gente tem esses estudos que confirmam isso. Né? E aí é importante a gente entender que os transtornos mentais, eles precisam ser tratados. Né? E o tratamento, geralmente, é com a família. Né? Também com a rede de apoio para dar aquele suporte. E eu já lidei muito com pacientes com ideação suicida. Na verdade, é um quadro muito comum nos pacientes depressivos, né? Essa ideia de morte. Então, a forma de tratamento é medicamentosa, sem dúvida, né? Não abro mão, né? Porque a pessoa está passando por um transtorno mental. E na terapia. E na terapia, a gente vai trabalhar os valores de vida, fortalecer os vínculos com a família, porque sem a base da família, da rede de apoio, é difícil um tratamento. Porque aquela pessoa vai para a terapia, vai tomar remédio, mas depois. Né? Então, precisa ter esse olhar e essa participação ativa da família. E os sinais, geralmente, são o diagnóstico de depressão, né? Quando aquela pessoa passa, por exemplo, a deixar de fazer o que ela gosta, aquela pessoa começa a desfazer de pertences que ela tem com muito apreço, de repente ela começa a dar... Ela começa a falar que não aguenta mais viver. Porque, na verdade, todas as pessoas que cometem suicídio, elas dão sinais. Né? Elas dão sinais de alguma forma, elas falam. Né? Você começa a perceber o comportamento da pessoa. E aí, o que se faz? Né? Muitas vezes, a gente não sabe nem o que fazer. Né? E aí, o recomendado é você abraçar aquela pessoa, acolher. Muitas vezes, a gente não sabe nem o que falar. Então, senta com aquela pessoa, ela está chorando, você não sabe o que falar... Senta e chora com ela ali, abraça ela, diz que tá ali por ela, que vocês podem resolver o problema juntos e, principalmente, encaminhar para profissionais habilitados. Né? Porque, às vezes, a pessoa não consegue ir sozinha. Porque quem tem depressão, principalmente transtorno depressivo maior, que é a depressão bem mais intensa, a pessoa não tem força. Ela não tem força. Então, a família entra como o quê? Como a base. Vamos lá, você tomou seu remédio hoje? Toma aqui seu remédio. Vamos na psicóloga. Como é que você está hoje? Vamos comer alguma coisa? Vamos sair para fazer uma caminhada? Né? Então, essa é o esquema que tem que ser feito para um tratamento de pessoas que passam por esse problema. E existe... a gente, às vezes, não consegue, como você falou, a família, às vezes, é leiga, né? Então, não vai entender. Onde é que a gente vai... qual a diferença entre... a bipolaridade. Tem várias doenças mentais, né? Tem a bipolaridade, tem o TOC, não é isso? Tem o transtorno obsessivo compulsivo, né? Que é diferente? São diferentes. Por exemplo, a bipolaridade é um transtorno mental, né? Que afeta... Que a pessoa, ela sempre vai pelos dois extremos. As pessoas acham que a bipolaridade é, de repente, você tá aqui, aí você muda de ideia. Sim. E não é. Geralmente, ela passa pela fase da mania, onde existe mais euforia. Né? Na verdade, são temporadas. Sim. Não são nem fáceis. São temporadas que a pessoa está mais eufórica, né? Aquela pessoa que, de repente, tem muitas ideias, quer empreender, gasta muito, né? E depois ela passa por um momento maior de tristeza, né? Por uma temporada, entre aspas, de tristeza, né? E existem vários tipos de bipolaridade, né? 2 tipos, né? Tipo 1 e tipo 2. E aí, a pessoa, geralmente, tem dificuldade de chegar nesse diagnóstico porque
o pessoal olha e fala assim, não, mas ela tá bem. Ela tá triste, mas ela sai disso rápido, né? Então, essa é a bipolaridade. A bipolaridade é a euforia e depois a tristeza. Agora, eu lembrei daquele negócio, o caminho do meio, né? O equilíbrio. Às vezes, quando você vê alguém realmente muito... tem que ter cuidado, né? Com essa empolgação demais, assim, a longo prazo, lógico, que um evento ou outro, sim, a gente pode ficar empolgada, não é isso? Sim, mas geralmente as pessoas que são bipolares, elas têm históricos, né? Históricos de compulsividade, de impulsividade, né? De fracassos também, de coisas que elas fazem no impulso e são fracassadas nessas coisas. E aí, isso tudo é um histórico de vida que precisa ser investigado para chegar num diagnóstico, né? Entendi. O TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo, ele está muito relacionado também com a ansiedade, né? De você, por exemplo, ter um pensamento compulsivo, obsessivo e um comportamento compulsivo, né? Às vezes, sei lá, eu tenho um toque de limpeza. Sim. Então, eu penso que alguma coisa vai acontecer se eu não repetir aquele comportamento de limpeza, né? E aí, entra medicação, entra terapia, entra atividade física, porque a atividade física a gente produz endorfina. Por isso que é muito importante nós mulheres fazermos atividade física. Sim. Né? Porque as mulheres, infelizmente, têm mais índices de diagnóstico de depressão do que os homens. É mesmo? Sim. É algo genético, assim, da nossa constituição? Eu acredito que seja uma mistura de tudo. A questão social, né? De quanto nós mulheres, muitas vezes, somos invalidadas. Né? A questão também do ciclo menstrual, a questão hormonal, né? Só que os homens cometem mais suicídio que as mulheres. É? Sim. E aí, por quê? Né? A gente fala que é muito pela nossa educação, né? Por exemplo, os homens, eles são educados para não chorar. O homem não transmite as suas emoções, o homem não pode falar, porque senão ele é visto, sim, né, de uma forma como ruim. Fraco, né? Como fraco. Então, a gente fala que é muito por causa do machismo, que o homem acaba não abordando, não explanando muitas vezes as suas emoções. Interessante. Então, é o bipolaridade, toque. Aí a ansiedade já é só essa coisa de ficar muito no futuro? Ansiedade é uma emoção natural. É normal eu sentir ansiedade. Todo mundo sente ansiedade. Eu senti ansiedade para vir aqui hoje. Tá tudo bem. Só que, por exemplo, essa caneca, né? Se nós enchermos ela até essa borda, eu vou conseguir beber água e vai ser super tranquilo. Agora, se eu continuar enchendo, ela vai transbordar, vai molhar e não vai servir. Né? A nossa ansiedade é assim. É quando ela começa a transbordar, aí vem os sintomas, né? Começa a causar prejuízo e sofrimento, né? E aí já se transforma num transtorno de ansiedade generalizada, né? Eu tenho pensamentos acelerados, né? Eu tenho o coração acelerado, eu não consigo raciocinar direito, eu tenho taquicardia, eu tenho sudorese, eu começo a maximizar as coisas, uma coisa que é desse tamanho, de repente fica maior, eu não consigo dormir, eu não consigo me concentrar, né? Então, isso vai causando um prejuízo significativo e um sofrimento na vida daquela pessoa. E outra coisa interessante é que existem as crises, quando você tem esse transtorno, quando é uma crise bem intensa, né? Que leva até, inclusive, à síndrome do pânico. Né? Então, né, que é aquela crise bem maior, que você tem a ideia que você vai morrer. Né? Então, a gente precisa entender que é aquela coisa, tudo demais em excesso faz mal. E aí, a gente volta para aquela conversa, né, do estilo de vida. O quanto é importante cada um de nós hoje, já que a gente tem acesso, né, à informação, a profissionais, desenvolver minimamente ali um modo de viver que nos proteja, né, de toda essa questão emocional aí. Porque a gente fica... Realmente, tem hora que é tanta informação, é tanta responsabilidade. A forma como a gente lida... Agora, mais cedo, eu estava até conversando até com a minha irmã sobre essa questão de, muitas vezes, os pais, quando eles vão envelhecendo... Se a gente está ali tomando conta da nossa vida, começa a cobrança, né? Ah, não liga mais para mim, não tem mais tempo, não sei o quê. E aí, se a gente não souber lidar com isso, a gente vai adoecendo também. Porque a gente vai se culpando, né? Eu tenho que estar fazendo isso, mas eu tenho que estar ali. É muita coisa, né? É muita coisa. Muita informação. Principalmente mulher, né? Às vezes eu converso muito com mulheres também, e a gente vê muito essa coisa delas ter que dar conta de tudo, né? Porque foi colocado na nossa cabeça que, primeiro, que a gente não era tão capaz assim. Aí, depois, a mulher começou a conquistar espaço no mercado de trabalho e tudo. E aí, ela, para dar conta, para ninguém falar nada, que... Né? Ah, não, então eu não vou dar motivo para a pessoa dizer que eu não sou boa. Então,
começou a autocobrança, né? Sobrecarga, né? A sobrecarga. Não, eu tenho que ser uma excelente mãe, uma excelente esposa, uma excelente filha, uma excelente profissional. E ainda tem que ter tempo para andar bonita, arrumada, porque se não tiver arrumado, o povo fala, né? Então, assim, é muita coisa. E isso acaba adoecendo. Essa semana, agora, quinta-feira, né? Por um trabalho voluntário que eu faço, eu estava conversando com uma jovem mulher que tem um filho. E ela estava simplesmente... E por um acaso, ela era psicóloga. Só que nesse lugar, é uma casa religiosa, enfim, ela foi lá buscar essa parte da fé, da espiritualidade. E aí ela dizendo que não estava mais conseguindo dormir, que estava muito ansiosa, né? E que já estava vindo para questões de dores no corpo e tal, por conta de toda essa autocobrança também. Porque, além de ter a cobrança de fora, né, das outras pessoas, tem a nossa própria, que a gente precisa aprender a elaborar isso, né, dentro da gente, para a gente não ficar se sentindo má quando diz um não, né, para a gente não aceitar quando a gente erra. É o excesso de informação, né? O excesso de cobrança, o excesso de papéis, né, que nós mulheres temos hoje em dia. Inclusive, uma coisa interessante é que alguns estudiosos chamam a nossa sociedade atual de mimados dopaminérgicos, que é aquela sociedade que está o tempo todo buscando dopamina. A gente pega o celular e aí a gente está rolando o feed, né? Vê um vídeo que agrada, dopamina. Né? É sempre dopamina. Né? Quando aquilo não causa dopamina, que a dopamina é o hormônio do prazer, né? Eu vou me distanciando. É por isso que, hoje em dia, a sociedade está muito acelerada. Né? A gente quer desenvolver vários papéis, a gente quer, né, para que tudo dê certo, né? Esse excesso de dopamina, esse excesso de prazer. Isso acaba prejudicando até o nosso desenvolvimento cerebral. Né, das crianças, né? As crianças hoje de 7 anos para cá, né? As crianças que cresceram nessa era das redes sociais, são crianças que têm dificuldade de socializar, né? Se fica muito tempo em tela, tem dificuldade no desenvolvimento. Tem um fato interessante, que até deu uma pesquisada, realmente é real, né? É que, por exemplo, os criadores do Facebook, né? O Mark Zuckerberg, né? Que você fala o nome dele? Isso. Né? Assim como todos aqueles executivos da área da tecnologia, lá no Vale do Silício, saiu uma matéria sobre isso e é real. Né? Eles criaram, né? Eles procuram escolas onde não tem acesso à tecnologia e a telas para os filhos. Olha aí. Né? Por que essas pessoas querem isso, se são eles que estão criando essas tecnologias para a gente? Né? Por quê? Porque eles sabem que isso atrapalha o desenvolvimento. E afeta também nós, enquanto adultos. Né? Nós, mulheres, a gente entra nas redes sociais e a gente passa a se comparar. Verdade. Nossa, como essa pessoa faz isso, faz aquilo, e eu não consigo fazer nada. E eu ainda não estou conseguindo. Não estou conseguindo. Né? Existem essas comparações, né? Por isso que, às vezes, nós nos sentimos sobrecarregados por esse excesso de informação, excesso de status também, né? Até, eu acredito que até essa luz, sei lá, ela acelera alguma coisa aqui na nossa mente, porque eu percebo que quando eu não estou tanto aqui no celular, pego um livro para ler, por exemplo, a mente fica mais tranquila, né? É porque você abre o teu celular, aí você vê uma coisa, é uma informação diferente para o teu cérebro. Aí você passa ali outra informação, e tudo diferente. É vários estímulos diferentes. Por isso que eu sempre recomendo para os meus pacientes, de repente, se você está passando por um momento de ansiedade, uma crise, não vá para as telas, não vá para o celular, porque você vai aumentar a sua atividade cerebral por causa do excesso de informação ali. Verdade. Então, vamos lá para as pessoas que estão aqui assistindo. O que você diria, de uma forma prática, assim, que a pessoa pode fazer, sei lá, 2, 3 dicas para diminuir a ansiedade, que eu acredito que é algo... Você já disse que é normal, a gente fica ansiosa. Eu vou fazer uma viagem, eu fico ansiosa porque eu quero, né, que tudo dê certo, ou eu vou dar uma entrevista. Mas essa ansiedade que está causando outras doenças, inclusive doença física, né? Gastrite, síndrome do intestino irritado, enxaqueca, fibromialgia, várias doenças que são causadas por questões emocionais. 3 passos, assim, a gente sabe que não existe receita de bolo, mas 3 passos que poderiam ajudar essa pessoa a iniciar, vamos dizer, um estilo de vida mais favorável a desenvolver saúde emocional. A primeira coisa é, não acredite em tudo que você pense. Não acredita. Questione seus pensamentos.
né? Questiona teus pensamentos. Por que eu estou pensando isso? Será que isso tem sentido com a realidade? O que comprova que o que eu estou pensando é real? O que comprova que não? Né? Isso vai te trazer mais racionalidade. Uhum. A segunda coisa é você justamente fazer atividade física, porque a atividade física produz endorfina, serotonina, né? Faz com que você tenha um poder de raciocínio muito maior. Sim. Né? E a terceira dica é você desenvolver o teu autoconhecimento. Sim. Né? É você entender quais são teus limites, né? Porque às vezes a gente se coloca em situações que a gente sabe que não é legal. Para você, para as outras pessoas é. Então, como é que eu desenvolvo meu autoconhecimento? É você escrevendo o que você sente, é você tentando entender o porquê daquele sentimento, né? O porquê que eu sou desse jeito, por que eu penso dessa forma, por que eu me sinto dessa forma, né? Então, se eu sei que eu me sinto dessa forma em situação tal, então eu vou evitar. Ou então eu vou me preparar para lidar com aquela situação. Né? Isso significa também ter inteligência emocional. Muito porque inteligência emocional é você ter autoconhecimento. Eu acredito que tudo parte daí, né? Do autoconhecimento. Então, assim, 3 dicas importantes. Vamos recapitular. Então, não acredite em tudo que você pensa. Raciocine sobre o que você pensa. Questione, né? Questione os seus pensamentos. Faça atividade física. Atividade física. E esqueci o terceiro. Eu também. Busca o autoconhecimento. Busca o autoconhecimento. Então, é muito importante. E aí, você estava falando e eu lembrando que desde muito novinha mesmo, eu gostava muito de ler sobre psicologia. Eu não me tornei uma psicóloga, né? E tem muita gente que me pergunta se eu sou psicóloga, mas assim, eu lia muito, já que eu morava em Parnaíba. Naquela época eu não tinha tanto acesso a terapias, essas coisas, mas eu sempre me interessei por pessoas, né? E eu também me interessava em me entender. Então, eu gostava de ler sobre psicologia, eu gostava e gosto até hoje de autobiografia. Comportamentos e tal, para a gente se entendendo. E aí, quando eu comecei a fazer cursos, né, mais coisas assim sobre autoconhecimento, eu fui cada vez mais tendo mais segurança e tendo mais autocontrole. Não é que eu não sinta medo, não sinta ansiedade, eu sinto tudo isso também. Mas hoje eu já consigo identificar, como você falou aí, e trabalhar melhor para que isso não me atrapalhe, porque muitas vezes a pessoa tem muitos talentos, né? Tem muita coisa para realizar, mas por não buscar esse autoconhecimento, ela fica travada na vida. Às vezes nos relacionamentos, com amizades, né? E não entende por quê, né? Não entende por quê. Aí, às vezes, acha que ninguém me entende. E a pessoa não tem nem a percepção de quem ela é. Nem ela se entende. Nem ela se entende. Então, como o autoconhecimento é importante, como a terapia, né? É importante fazer uma terapia. E também tem pessoas que têm vergonha de dizer que fazem terapia, acham que não precisa. Embora hoje já esteja bem melhor, né? Muitas pessoas já falam na internet, até artistas, enfim. Sim. Mas ainda tem gente que acha que não precisa. Justamente pela psicofobia. Uhum. Psicofobia é a fobia, o preconceito aos transtornos mentais. E essa ideia foi criada, esse conceito de psicofobia, pela Associação de Psiquiatria do Brasil. Não lembro exatamente o nome da associação, mas com participação do Chico Anísio. Você sabia? Não. Chico Anísio, ele foi diagnosticado durante 30 anos com depressão. E olha só, humorista. Né? E ele tinha depressão e ele batia muito nessa causa da psicofobia. Porque isso atrapalha. Por que eu tenho medo de falar que eu faço terapia? Por que eu tenho dificuldade de buscar? Porque eu tenho preconceito, que é aquela coisa que a gente já falou. Sim. Né? Então, a psicofobia acaba afastando as pessoas. Então, eu preciso entender que se eu vou no médico porque eu estou com a gastrite, estou com uma dor de cabeça, quebrei a perna, por que eu não posso ir ao médico se eu também estiver com um transtorno mental? Uhum. Né? Existe essa dificuldade porque não existe um exame físico, uma coisa que ateste. Né? Existe essa dificuldade das pessoas. Mas os transtornos mentais são reais e estão cada vez mais próximos. Né? A gente sabe disso porque os números, como eu já falei aqui, estão aumentando. Sim. Então, com certeza, você que está em casa, você conhece alguém que tem algum transtorno mental. Porque isso é comum. Ou talvez até você mesmo tenha. E até encarar com um pouco mais de naturalidade. Porque é uma coisa que retroalimenta a outra. A pessoa não fala porque tem medo do outro dizer, é louco, né? Ou, sei lá, alguma coisa pejorativa. Por sua vez, o outro também, quando vê alguém com alguma questão, já realmente diz, não, essa pessoa aí, não vamos ficar com ela, ou então não vamos, se é uma empresa,
não vamos contratar. E a gente precisa corrigir isso, corrigir a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar sobre os transtornos mentais. E isso não é muito difícil. É você evitar certos tipos de comentário. Isso é falta do que fazer, é loucura. Você está com crise de ansiedade, então levanta que dá certo. Não é assim, não é uma escolha. Então, a gente começa a mudar essa realidade através das nossas próprias atitudes com os nossos. Sim. Com os nossos amigos, com a nossa família. Né? Porque se uma pessoa tem transtorno mental e, de repente, ela escuta qualquer coisinha, aquilo é mais intenso para aquela pessoa. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. Porque você pode passar 24 horas do dia com uma pessoa. Pode ser seu marido e seu filho. Mas você não sabe o que passa na cabeça dele. Né? E cada pessoa está passando por uma luta, está passando por uma história. Então, a gente precisa respeitar isso. Porque, às vezes, tem muito isso. É uma brincadeira. Né? Eu trabalhei uma vez numa penitenciária, uma situação muito engraçada. Engraçada, não. Eu usei a palavra errada. Uma situação muito interessante. Que tinha uma colega que ela tinha cortado o cabelo. E aí, tinha aquele colega engraçadão que sempre tirava piada. Falava assim, nossa, tirava piada com tudo. E aí, ele fez uma piada apelidando ela. Né? E aquela colega, ela cortou o cabelo. Depois, a gente foi saber que ela estava com câncer. Olha. Né? E ele ficou tirando piada com ela. E ela ficou assim, né? E eu fui conversar com ela, conversei com ele. E aí, ele falou assim, não, eu tirei porque eu só falei do cabelo. Isso aí é irrelevante. Se falasse comigo, eu não ia sofrer. Eu não ia ficar com esse chilique que ele falou. Sim. Só que, na verdade, o que ele fez? Ele colocou a régua dele como parâmetro. Para ele, não era interessante. Ele não ia sentir nada. Mas não é assim que a gente vive. O outro sente diferente. Né? O outro tem um sentimento, uma história, passa por uma luta diferente. Então, a gente tem que ter cuidado, porque o que é brincadeira para você... Pode não ser para o outro, né? Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. Verdade. E vamos lá. Então, as mulheres que estão aqui assistindo, às vezes são mães, né? Tem mães aqui, tem meninas solteiras, tem homens também assistindo. Então, que a gente possa cada vez mais... desenvolver essa empatia, né? Tipo, vou maneirar bem aqui, mesmo que eu esteja pensando em alguma coisa, mas eu não vou falar. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica, vamos dizer, sem saber o que fazer. Vamos lá, uma mãe que tem um filho, Sim. Né? Ou uma filha que está passando por uma situação de uma depressão bem pesada. E que ela está ali tentando, ajudando e tudo. Mas tem hora que ela parece que ela precisa falar mais firme com aquele filho, para ele, ou com aquela filha, né? Para dar uma balançada para ver se... vamos dizer assim, aconselhar. Porque eu acredito, assim, que se você ficar muito não, é o tempo dele, deixa ele ou deixa ela, você não vai, de alguma forma, ajudar. Sim. Porque vai estar alimentando... Aquela condição? Aquela condição de ficar... na inércia, vamos dizer assim, dessa própria pessoa não se ajudar, não se olhar. Então, como que uma mãe, uma irmã, pode agir, né, nesses momentos? É uma coisa muito delicada, né? Cada caso é um caso. Mas o que eu quero dizer aqui é dessa questão de a gente também não ficar reforçando aquele comportamento de só querer ficar quieto, calado na dele, né? Assim, é aquela questão, né? A função dos pais é educar, né? E aí parte muito daquele conceito de comunicação não violenta. Sim. Você pode educar seu filho pode ter depressão, você pode estabelecer regras, né? Você pode educar, mas você pode ser gentil nessa educação. Sim. Né? Talvez esse seja o grande ponto, estabelecer limites, mas sempre através do diálogo. Né? Quando um adolescente, por exemplo, tem depressão, a gente precisa que tenha uma comunicação entre o filho e a mãe. E muitas vezes essa comunicação ela fica frágil, né? Mas a mãe ela não pode perder o papel de educar, né? Isso não de falar o que é preciso ser, de falar, né? o que é preciso, talvez seja como falar o que é preciso, né? Como falar. E você conhece seu filho, você sabe quando ele vai estar numa crise, quando ele vai estar mais irritado, quando ele vai estar ali. Então esse manejo vai depender muito da forma como você fala, né? Mas educar tem que estabelecer limite, não pode deixar o adolescente muito, muito solto, principalmente no mundo de hoje. Tem que ter o respeito, tem que estabelecer regras e, principalmente, tem que estabelecer as conexões entre as famílias, né? Porque hoje está muito difícil, às vezes, você ter uma abertura mais íntima com os filhos, né? Então, é necessário. É a base, o diálogo, né?
Sim. E álcool, droga... Álcool é uma droga, mas eu digo álcool, outros tipos de droga. Geralmente, quem passa por transtornos mentais, essas coisas aí, né, eles têm um papel, vamos dizer, forte no agravamento, né, dessa doença. Sim, principalmente porque quando, por exemplo, eu uso uma droga, eu tô atingindo no meu cérebro, produzindo dopamina, né? E no outro dia, cadê a minha dopamina? Né? Isso vai desregular, porque o próprio transtorno mental já desregula muitas questões. E aí vem uma droga, incita ainda mais isso. Né? Então, assim, as drogas e o álcool, principalmente, eu vou falar mais do álcool, porque é socialmente aceito. Sim. Né? Não é recomendado quando você está passando por um transtorno mental e quando você está fazendo uso da medicação. Apesar de ser a fuga mais procurada por quem tem um transtorno mental, porque quando você bebe, você começa a se sentir melhor, né? Mas não é recomendado justamente porque altera os nossos níveis de neurotransmissores. Né? E acaba afetando principalmente no comportamento. As pessoas, por exemplo, a associação de medicação com álcool tem um resultado bem explosivo. Ou as pessoas perdem a linha, ou simplesmente as pessoas podem até ter o que a gente chama de surto psicótico. Pois é, eu tenho uma... Assim, às vezes eu fico pensando, esses jovens, enfim, ou adultos que cometem o suicídio e estão em tratamento, tomando remédio e fazendo terapia. Sim. Então, o que pode explicar essa situação? Verdade, às vezes eu fico pensando, os efeitos colaterais dos outros remédios, eu não sei. Porque existe esse medo também, né? Assim, tem que ter muita cautela com a medicação psiquiátrica, né? Não sou psiquiatra, mas eu entendo, né, por trabalhar com colegas. Porque, assim, não é como, por exemplo, um remédio para dor que todo mundo toma e vai fazer efeito. Tem que ter um acompanhamento de dose, tem que ver se aquela substância está agindo corretamente no corpo daquela pessoa. Por isso que, às vezes, as pessoas desistem. Porque também tem os efeitos colaterais. Sim. E tem uma dificuldade de encontrar a medicação certa. Né? É por isso que é importante ter um bom médico acompanhando. E, assim, explicar por que uma pessoa comete suicídio é muito complicado. Né? É porque é o fim de tudo. Né? E, muitas vezes, aquela pessoa ela está passando por uma crise. Né? Principalmente, por exemplo, geralmente as pessoas elas cometem o suicídio não é no momento de mais tristeza. Né? Existem estudos que falam isso. É justamente quando elas estão mais energizadas, que elas têm mais energia. Né? E justamente é muito complicado falar sobre o porquê, né? O que aconteceu. Né? Existe até o que a gente chama de autópsia de suicídio, que é quando os médicos investigam a causa daquela pessoa, porque aquela pessoa cometeu suicídio. Né? Mas, geralmente, quando uma pessoa comete suicídio, ela está passando por uma crise, pode estar em tratamento. É por isso que é importante a família estar de olho e reconhecer. Geralmente, as famílias não acreditam que aquilo pode acontecer. E aí, acaba que não fidelizam aquele olhar como uma questão realmente de ter cuidado. Né? Isso pode acontecer. Mas o suicídio ele não tem culpa. A família, geralmente, ela se culpa bastante. Sim. Né? Mas não existe isso. Né? Provavelmente você pode ter feito... A mãe, o pai, enfim, todo mundo fez o que poderia ter feito. E era isso que eu ia lhe perguntar. Essa família, onde acontece uma situação dessa, aí a própria mãe, o pai, todo mundo vai precisar de fazer terapia. Para aceitar, né? Sim, para entender a situação, para não se culpar, né? Existe até ONGs aqui em Teresina que trabalham isso, a questão do luto pelo suicídio. E a gente sabe que, infelizmente, a nossa capital, ela tem altos índices de suicídio. Pois é. E por que será? Existe um estudo, alguma coisa que explica o porquê de acontecer tanto aqui no Piauí? Existe um estudo em andamento, né, que fala muito sobre a relação do calor, né? Do calor com... Por que geralmente existe mais números maiores de suicídio nessa época do ano? Mas a gente não tem nenhum estudo conciso. Sim. Né? A gente vai entender mais pelos movimentos da sociedade, né? Assim, na minha percepção enquanto psicóloga, eu avalio muito... Veja bem, é uma percepção minha. Sim. Né? Eu avalio muito as questões sociais, por exemplo, do Piauí. Né? Por que os jovens cometem mais suicídio? Será que é porque existe mais cobrança?
Será que os padrões sociais aqui estão sempre mais... É aquela questão de você ter tudo antes dos 30. Sim. De você estar sempre buscando no concurso, numa vida profissional. Né? Mas é muito individual. A gente não pode deixar de levar em consideração as questões da própria história de vida do indivíduo, né? Sim. Mas realmente o Piauí, Teresina, por exemplo, eu tenho uma irmã que mora em Vitória, do Espírito Santo. E ela diz assim que acha incrível a diferença que é. Por exemplo, lá ela diz que vai de qualquer jeito, vai no restaurante, vai em tal lugar. Aqui existe muito essa coisa de sempre estar todo mundo muito bem arrumado. Né? É filho de quem, o que o pai faz, a mãe faz, você o que faz. E pode ser que realmente tenha algum fundamento aí, né? A pressão, a coisa do próprio vestibular, Sim. Os colégios, muita pressão também, né? A gente sabe que dentro desses movimentos das escolas tem rankings, né? Eu atendo muito esses adolescentes. E esses rankings de desempenho, né? De quem é o melhor, né? Isso acaba afetando a saúde mental. Até porque, muitas vezes, esse adolescente ele é criado ali. Sim. Então, a mentalidade dele é de que tirar as maiores notas significa que ele é um bom estudante. Que ele vai ter mais valor, né? Por causa isso não tem muita ligação, porque às vezes você não estava no dia ruim e aquilo não vai medir a tua inteligência, né? Exatamente. E o preparo até emocional dos professores. Eu lembro que quando os meus filhos eram pequenos, né? E eu ia para essas reuniões que mostra a nota e tal. Teve um dia que eu fiquei com muita pena de uma menina. Eu lá sentada esperando a minha vez. E a mãe chegou com essa menina. Ela devia ter, sei lá, uns 10 anos, por aí. E a professora lá, a coordenadora, essa coordenadora, ela não falou nada, nenhum ponto positivo dessa menina. E com certeza ela deveria ter. Com certeza. Ela focou só naquela disciplina que a menina tinha nota baixa, que isso e aquilo, que ela ia reprovar. E aí a mãe, por sua vez, fortalecendo ali. Então, assim, é muita pressão mesmo que essas crianças sofrem, né? Por conta de nota. Sim. E principalmente também pelos cursos, né? Porque a nossa cultura local é que você é bem-sucedido se você fizer medicina, fizer direito fizer isso e fizer aquilo, e passar no concurso, e ter carro tal, e ter isso e ter aquilo. Né? E isso acaba influenciando o nosso comportamento e a nossa comparação. A gente vai, como você falou, a gente sai aqui em Teresina, as mulheres estão super arrumadas, super malhadas, né? E quem é que não vai se comparar? A gente se compara, assim, porque faz parte. Né? Então, a gente imagina como é crescer numa sociedade assim. Por isso, o tal do autoconhecimento, né? Buscar muito para a gente entender o nosso valor. Eu falava para eles, quando eram pequenos, para os meus filhos, se lhe convidarem, se lhe oferecerem droga, lhe convidarem para fazer coisas assim que não são legais, para você participar de uma turma, pois não vá. Você tem valor. Então, assim, quem quiser ser seu amigo vai gostar de você do jeito que é. Porque eu, graças a Deus, que isso desde criança eu tinha, né? Então, assim, eu estudei em colégio tradicional também, tudo, mas eu nunca fui fazer algo que eu achava que, para mim, não fazia sentido. E aí, quem quisesse fazer, que fizesse, mas eu não ia. Então, isso é muito importante a gente entender que, independente, né, daquela pessoa fazer ou não fazer, se ela quiser ser sua amiga, vai ser do jeito que você é. Sim. E não você querer fazer algo para agradar o outro e até se prejudicar para participar de uma equipe, né? De uma turma, de colégio, seja onde for, para ser aceito. E aí me veio aqui agora na mente a questão dos relacionamentos. A gente vê também, a gente falando de mulher bonita, mulher malhada, né? E eu conheço várias também que, assim, se você olhar para a vida externa da mulher, a mulher é linda, a mulher é malhada, a mulher tem dinheiro e a mulher está num relacionamento abusivo. Ela aceita. Ontem mesmo eu estava conversando, a gente estava até com uma pessoa da minha empresa, e ela dizendo que a vizinha dela apanha do marido, o marido bate, da última vez que ele bateu nela, sangrou até o ouvido dela, e ela fala com naturalidade que apanhou. Porque ele tem uma amante, ela sabe que ele tem, mas ela não sai daquele relacionamento. E ela tem 2 filhos com ele. Sim. E é uma mulher de 30 e poucos anos. Então, assim, como é que está, vamos dizer assim,
internamente, né? O alto valor dessa mulher, como é que ela se percebe, por que ela se coloca numa situação dessa, se ela tem o trabalho dela, se ela tem o dinheiro dela, se ela é jovem. Então, é outra questão mesmo muito forte aí de saúde mental que a gente enfrenta hoje em dia, né? O número de feminicídio muito alto. Mas essa minha amiga, minha funcionária, eu perguntei, mas e aí, tu não conversa com ela? Tu não fala? Ela até desistiu, porque ela apanha hoje, amanhã tá bem. Sim, é a dependência emocional. Dependência emocional, né? É depender emocionalmente. Às vezes, enxergar que aquele casamento é vital para aquela pessoa viver, né? Existe muito. E talvez essa é a maior dificuldade de uma pessoa sair de um relacionamento abusivo, né? É a dependência emocional que acaba influenciando a autoestima. Porque o que é autoestima? É como você se percebe. É a opinião que você tem sobre si. Então, às vezes, uma pessoa que está no relacionamento abusivo é alimentado de que ela só vai ser feliz se ela estiver naquele relacionamento. Pessoa. Você não vai encontrar ninguém se você estiver aqui. Isso vai minando a autoestima daquela mulher. Ela vai perceber, ela vai achar que não consegue mais nada, que aquilo ali, e que é normal. Né? Porque, na verdade, normalidade, né? Falando assim do que é normal, antigamente era normal mesmo. Os homens baterem nas mulheres. Era comum, na verdade. É comum, mas não é normal, né? Vamos dizer assim. Eu usei a palavra errada. Era comum, né? Só que agora, né, com a sociedade mudando, né, a gente entende que é errado. Porque, assim, nem tudo que é moral é ético. Sim. Nem tudo que é moral é ético. Antigamente, era moralmente, o homem poderia bater na mulher, mas não é ético. Sim. Né? Então, a gente entende que hoje a mulher está entendendo mais do seu valor e, principalmente, tendo recursos para lidar com isso. Só que, realmente, é a dependência emocional. Né? É a falta de autoestima, de amor próprio. Só que, muitas vezes, é difícil para aquela mulher, principalmente quando ela tem uma dependência financeira. Né? É difícil. E é por isso que eu tenho também muita... Eu digo isso, que eu ainda vou desenvolver a partir aqui do podcast um trabalho, ainda estou idealizando aqui exatamente para bate-papos, para apoio, né, psicológico e tudo, para mulheres, para elas entenderem, né, porque o nome Elas Têm Poder é por isso, né, para elas entenderem que ela tem esse poder, que ela pode sair desse tipo de situação, que ela tem valor. Então, é muito importante a gente, cada vez mais, então, assim, você que está aqui assistindo, encaminhe esse vídeo, encaminhe, né, o link desse canal, porque aqui a gente tem várias histórias para ajudar as mulheres, porque o intuito é esse, porque homens e mulheres têm valor. Infelizmente, existem muitos homens adoecidos também, né? A maneira como foi criado, a maneira como viu o pai também, às vezes, né, tratar a mãe. Existem mulheres, por exemplo, uma mulher dessa que apanha a vida toda do marido. O filho está ali vendo. Esse filho vai fazer o quê? Ele vai reproduzir. Ele vai reproduzir esse mesmo comportamento. Então, por isso é importante as mulheres aprenderem, né? Se unirem, se apoiarem, né? Não ter vergonha de conversar, de perguntar. É a sororidade, né? É um termo criado por mulheres, né? Onde mulheres apoiam mulheres. Verdade. É muito bonito isso. Até porque também a sociedade criou essa rivalidade feminina, né? Sim. De que uma mulher sempre vai estar rivalizando com a outra, competindo. E, na verdade, não é. A gente precisa se apoiar e, principalmente, acolher umas às outras. Isso. E, falando sobre isso, realmente é muito, muito verdade. Às vezes, eu fico observando nos movimentos que eu participo, grupos e tudo. Tem aquelas mulheres que elas são colaborativas, né? Que você pede, de repente, sei lá, vota aqui no meu podcast, ou então deixa um comentário aqui, ela vai lá e tudo. E tem outras que você percebe que elas ficam meio assim, como se elas ficassem incomodadas com o sucesso da outra, ao invés de apoiar. Porque quando eu digo que aqui é uma plataforma de lançamento de mulher para o mundo, é nesse sentido, do quanto eu acredito nisso, né? No tanto que eu quero ser um instrumento de colaboração. Se eu defendo essa causa da mulher, né, ter poder, gostar de si mesma, enfim, ajudar umas às outras, eu tenho que ser a primeira a fazer isso. Eu tenho que ir lá, curtir o negócio da minha amiga, eu tenho que, sei lá, divulgar um trabalho, né, ir numa empresa de uma mulher, né, comprar alguma coisa. Então, que a gente seja esse agente de transformação. E muitas mulheres ainda estão adormecidas com relação a isso. Às vezes, num grupo de WhatsApp, você vê, não há interação. Você pergunta sobre alguma coisa, a pessoa está lá, viu, mas ela não fala nada, né? Ela não divulga.
ela não elogia. Tem mulher que é incapaz de elogiar outra mulher. Sim. Ela acha até aquela mulher bonita, ela admira, mas ela não fala. Eu já conheci algumas, assim, de próximas, sabe? Elas não fazem um elogio. E é justamente por causa dessa rivalidade que foi criada, né? Porque parece que estamos competindo, mas na verdade não estamos. E eu acredito muito na história do autoconhecimento, como você falou ali, que é importante, é que quanto mais eu me conheço, eu sei o meu valor, eu não vou ficar incomodada com o sucesso da outra mulher. Porque eu vou saber que aquela mulher ela tem valor tanto quanto eu. Sim. Então, eu vou apoiar, né? Eu vou divulgar, se eu gosto. Então, isso é um movimento que eu acredito. E eu queria agora te perguntar, eu falo muito, né, que todas nós temos esse poder. Então, qual é o seu superpoder? O que é que você tem como uma característica, algo aí da sua personalidade, que te faz uma mulher poderosa, né? Como todas nós somos. Muitas de nós, às vezes, quando eu pergunto, fica assim, meu Deus. Mas tem, sim. Todas nós temos, né? Um superpoder. Ou vários. Eu acho, apesar de ser ansiosa com as coisas que eu tenho interesse, eu acho que eu sou bem paciente. Né? Eu aprendi, na verdade, né? A ser paciente e aprender a lidar com o processo. E foi justamente quando eu descobri o lúpus. Né? Eu entendi que eu tinha que lidar com aquele processo e tinha que, principalmente, aprender a entender que aquilo não ia mudar. Então, e também não ia te paralisar, né? Então, isso me deu muito a habilidade de pensar assim, tem um problema, beleza, não vai resolver, então o que eu posso fazer? Aceitar. Então, eu acho que a minha habilidade hoje é de aceitar muito, muito bem as coisas quando elas dão errado. E na verdade, para uma coisa dar certo, ela dá muito errado antes. Sim. Né? Então, eu acho que essa paciência, essa maturidade de enxergar as coisas com mais profundidade e não sofrer tanto, né, me deu esse poder. Que bom. De, por exemplo, ter saúde mental, mesmo tendo uma doença que não tem cura. Muito bom. É um superpoder, realmente. A paciência num tempo de tanta aceleração que a gente vive. Não é isso? Exatamente. Aceitar. A paciência do dia a dia, do trabalho, da bagunça do marido, sim, de administrar uma casa, da bagunça de casa. Sabe, essas coisinhas assim, porque a gente acha que a saúde mental sempre está ligada a grandes problemas e não é. A gente vai construindo a nossa saúde mental todo dia. É quando você acorda, é quando você está no trânsito, é no dia a dia. Sim. E me diz, para você, o que é uma mulher poderosa, assim, na tua concepção? Quando você lembra de alguma mulher que te inspira, qual é a tua definição de mulher poderosa? Eu acho que são as mulheres que têm um coração bondoso. Eu admiro muito a bondade e a humanidade das pessoas. A minha mãe é muito assim. Ela é muito bondosa e eu admiro pessoas que conseguem se compadecer, por exemplo, por causas sociais, que têm um sentimento, porque a gente vê muito as pessoas duras hoje em dia, né? De repente, às vezes, a gente se compadece com um problema do outro, se coloca no lugar do outro. Eu acho que é empatia. Eu admiro muito pessoas que se colocam no lugar de outras pessoas e que enxergam o mundo com mais humanidade. E a minha mãe é muito assim. Que bom. Então, é uma mulher super poderosa que você tem do lado, né? Sim, sim. Bem próxima. Renata, deixa para a nossa audiência o teu recado final, um convite aí que você queira fazer, sei lá, uma mensagem que para você, se você quisesse que a pessoa que está aqui assistindo gravasse algo dessa nossa conversa aqui, o que você diria para essa pessoa? Eu diria para dar mais atenção aos seus pensamentos. Né? Você é fruto do que você pensa. Então, você precisa buscar alimentar os seus pensamentos de uma forma que vai te dar paz. Eu acredito muito que a felicidade, no meu conceito pessoal, ela está muito ligada à paz. Né? Então, alimente os seus pensamentos de uma forma onde você vai sentir paz. Preste atenção como que você está alimentando seus pensamentos, porque você é resultado do que você pensa. Com certeza. Uma ótima mensagem aí para a gente finalizar. Eu aproveito para convidar você a, mais uma vez, se você não é inscrita no canal, se inscreva no canal. Vamos nos ajudar. Fui falar daqui, né, em sororidade, em colaboração e empatia. Mande essa mensagem, esse episódio, para alguma mulher ou homem também, que você acredite que vai gostar desse conteúdo, que possa ajudar essa pessoa. Falar também aqui do nosso estúdio, se você tem algo a dizer para o mundo, que todos nós temos. Você é um profissional, advogada, psicóloga, médica, seja em que área for,
que você queira transmitir o seu conhecimento em forma de palestra, de cursos online, em forma de vídeos curtos para a internet. Enfim, aqui no ETP Studios, que é o estúdio que abriga o Elas Têm Poder Podcast, a gente está preparado para transformar aí a sua mensagem em infoprodutos de qualidade, porque eu acredito que cada um de nós, a gente pode ser canal de luz na vida de outras pessoas. E o que você sabe, né, o seu conhecimento, ele pode ir muito mais longe através de um infoproduto. Então, a nossa equipe está totalmente aqui preparada, com equipamentos de altíssima qualidade, toda uma estrutura que pode fazer essa sua ideia, né, esse seu conhecimento ir mais longe, com muita qualidade mesmo técnica, e nosso atendimento que, modéstia à parte, a gente busca fazer da melhor forma. Então, é só colocar aí a câmera do seu celular no QR Code que aparece na tela, entrar em contato com a nossa equipe, marcar o seu horário, vir fazer até o seu podcast. Aqui também você pode vir fazer seu podcast, você pode organizar aqui o cenário do jeito que você quiser, e a gente terá muito prazer em receber você aqui no ETP Studios. Mais uma vez, eu quero agradecer a sua audiência, quero pedir também, né, o seu voto. A gente está concorrendo aí ao melhor podcast do Brasil, na categoria Assuntos Diversos. Segue lá o @Elas Têm Poder Podcast, tem um link na bio, você pode fazer a sua votação e contribuir também nesse projeto, que eu digo que é um projeto de todas as mulheres, não é só meu, né? Não é só da nossa equipe, de mulheres e homens que acreditam nessa causa, acreditam em conteúdo de qualidade. Então, nos ajude aí também. Dia 30 de setembro, lembrando, terá o Café com Elas, e a gente te espera também lá no Medusa para conversar sobre comunicação, sobre branding, e também para se divertir muito com a DJ Iris, que é uma mulher maravilhosa que já veio aqui. Tem um episódio com ela, com a DJ Iris, se você quiser, né? Busque aí, dentre tantos que a gente tem. Nem sei quantos episódios já tem, mas, enfim, acho que já passou de uns 85 por aí, né? Então, a gente tem muito episódio maravilhoso, sabe? Maratone aí nossos episódios, porque vale a pena. E, em breve, a gente está aqui retornando com uma outra mulher maravilhosa, poderosa, com outra história, para que você também possa aí se inspirar e despertar o seu poder. Então, um abraço e até a próxima quarta-feira.